Existia uma cidade, das mais importantes do mundo antigo, cuja localização tinha sido perdida. Arqueólogos buscavam por ela, já que abrigava a mais bela das 7 maravilhas do mundo antigo. Não se sabia mais onde ficava, mas sua história estava por todo lugar. Foi a cidade onde São João viveu e onde escreveu seu livro da Bíblia, onde São Paulo pregou por anos, onde existia uma das 7 igrejas do Apocalipse. Foi a cidade onde Maria, mãe de Jesus, morou e onde passou seus últimos dias. Foi a cidade onde Cleópatra e Marco Antônio foram buscar ajuda. Diversos caminhos de muitas personalidades, das mais importantes, se cruzaram por lá. E o mistério de sua localização acabou em 1869, quando Éfeso foi redescoberta. E debaixo de diversas camadas de terra e detritos, apareceu a magnífica cidade que foi um dia, revelando suas ruas de mármore, casas de 2000 anos bem preservadas e suas ruínas, que tem muita coisa para contar. É o que vamos ver nesse vídeo. Muitos anos antes de Cristo, Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela fica na região da Anatólia, a parte asiática da Turquia, região historicamente conhecida como Ásia Menor. A cidade foi fundada pelos gregos antigos cerca de 1000 anos antes de Cristo e ao longo dos anos foi um importante centro comercial, religioso e cultural para várias civilizações, especialmente gregos e romanos. Em seu auge, foi a segunda maior cidade do mundo, somente atrás de Roma. Ao chegar na cidade, vamos começar a visita pela região que era o centro administrativo do lugar, a Ágora Cívica. Hoje só restam em pé algumas pedras do que foi um dia. Era o coração da vida cívica, econômica e social da cidade. Os habitantes vinham aqui para reuniões políticas e administrativas. Mas hoje, os únicos moradores que restaram são os gatos, que são paparicados por todos que os veem. E na frente da Ágora Cívica temos o Odeão, que era uma estrutura originalmente coberta, com capacidade para cerca de 1.500 pessoas, usada para uma diversa gama de atividades, como reuniões do conselho da cidade, apresentações de música, leituras de poesia, pequenas peças teatrais e também para educação e disputas filosóficas. Há um outro teatro na cidade, 15 vezes maior que esse, usado nas grandes cerimônias, que vamos ver logo mais. Um dos habitantes ilustres que morou em Éfeso foi o apóstolo Paulo, mais conhecido como São Paulo, que residiu aqui e manteve por 2 anos uma escola chamada Escola de Tirano, citada na Bíblia, onde diariamente pregava as palavras de Jesus. E caminhando um pouco, chegamos em uma das principais ruas da cidade, que chamava Curetes, onde ficavam as casas mais ricas. O caminho era pavimentado com lajes de pedra e nele vamos conhecer as principais atrações do local. Atravessando o portão de Hércules, hoje em ruínas, avistamos, ao longo da rua, pequenos altares, monumentos e estátuas dedicadas a deuses, heróis e importantes figuras da cidade. Chama a atenção a fonte de Trajano, que era uma grande fonte pública em homenagem ao imperador Trajano, e nos tempos antigos tinha uma enorme escultura dele. Descendo mais um pouco, chegamos no Templo de Adriano, construído em homenagem ao imperador Adriano. Uma estrutura razoavelmente bem conservada pelo tempo, contendo, entre outras coisas, um relevo da Medusa, para afastar o mal e proteger o espaço contra infortúnios. Descendo mais na Rua Curetes, confluência com a Rua Mármore, a outra principal rua da cidade, que antigamente era revestida de mármore, chegamos no ponto mais famoso de Éfeso hoje em dia, a Biblioteca de Celso. Nos dias atuais, o edifício possui somente a fachada, com colunas de 10 metros de altura, mas antigamente era um edifício
completamente fechado. Após a redescoberta de Éfeso, ele foi restaurado por uma equipe de arqueólogos austríacos. Na frente, na fachada, encontram-se 4 estátuas, que são representações da sabedoria, do conhecimento, da inteligência e da virtude. As estátuas que aqui estão são reproduções das originais, que se encontram no Museu de Éfeso, em Viena, na Áustria. A biblioteca foi construída em homenagem ao senador romano Tibério Júlio Celso Polemiano, e suas obras foram concluídas por volta do ano 135. Celso tinha sido governador da província romana da Ásia, cuja capital era Éfeso, e era rico e popular, e pagou com seu próprio dinheiro a construção, que chegou a abrigar 12.000 rolos de pergaminho, e era uma das grandes bibliotecas da época antiga. E também é o lugar de sepultamento de Celso, que está logo abaixo da biblioteca, algo que era bem incomum para a época, sendo uma homenagem especial para ele. A biblioteca de Celso é o lugar mais conhecido hoje, mas nos tempos antigos, o lugar mais conhecido e famoso da cidade era o Templo de Ártemis, ou Templo de Diana na época romana. Era extremamente famoso no mundo antigo, vinham peregrinos de terras longínquas para conhecê-lo. Era um dos lugares famosos de peregrinação do mundo antigo. Há muitas histórias sobre ele. Ele foi construído e destruído algumas vezes. Uma das histórias mais interessantes é quando o templo foi incendiado e destruído por um homem chamado Heróstrato em 356 a.C., que fez isso somente para alcançar a fama eterna, para ser lembrado como o homem que destruiu o templo. E pelo motivo vil, além da pena de morte, ele foi condenado ao damnatio memoriae, a condenação da memória, que fez com que qualquer registro de sua existência fosse eliminado, e a mera menção ao seu nome era proibida, sob pena de morte. Mas alguns autores de maneira oculta registraram a história e você está ouvindo falar sobre ela hoje. E no dia que aconteceu esse incêndio, foi o dia de nascimento do lendário Alexandre o Grande. As lendas dizem que esse incêndio somente ocorreu porque a deusa Ártemis tinha saído de seu templo nesse dia para testemunhar o nascimento de Alexandre. Mas depois, o templo foi reconstruído e ficou maior ainda, e foi monumental. Era uma das 7 maravilhas da antiguidade, junto com as grandes pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, o farol de Alexandria, entre outros. Antípatro de Sidom, que compilou a lista das 7 maravilhas, disse que o templo era a mais deslumbrante de todas elas. A deusa Ártemis era venerada na cidade, vinham muitas pessoas para conhecer o grande templo e fazer oferendas para a deusa. Os ourives da cidade ganhavam muito dinheiro vendendo esculturas da deusa feitas em prata para os forasteiros. O templo de Ártemis durou até o ano de 263 depois de Cristo, quando foi destruído por povos invasores e nunca mais foi reconstruído, pois representava o paganismo. As suas grandes colunas de mármore foram levadas para Constantinopla e usadas na construção da grande catedral de Santa Sofia, a Hagia Sofia, hoje mesquita, não restando quase nada mais dele. Mas voltando à biblioteca, do lado dela tem o portão de Maseu e Mitrídates, que dá acesso à Ágora Comercial de Éfeso. A Ágora Comercial era o coração do comércio. Esse espaço aberto era cercado por colunatas e lojas, onde mercadores de diversas partes do mundo antigo vinham vender seus produtos. Consistia de uma planta quadrada e era uma das maiores do mundo, medindo aproximadamente 110 metros de cada lado. O espaço era acessível por várias entradas, incluindo o portão de Maseu e Mitrídates, que passamos
e a Rua do Porto. Hoje, existem grandes árvores bem no meio da ágora comercial. E logo ao lado, tem o Grande Teatro, que foi construído no século 3 a.C., com capacidade para 25 mil pessoas e tem uma acústica excepcional. Esse teatro foi usado para grandes peças teatrais, concertos, debates políticos e filosóficos. O Grande Teatro de Éfeso é mencionado também na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, como o local de um grande tumulto causado pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, cuja pregação sobre um Deus único estava atrapalhando o negócio local de vendas de estatuetas da deusa Ártemis, ou Diana, na era romana, que movimentava expressivamente a economia da cidade. Uma grande aglomeração se formou no teatro, incitada pelas palavras do ourives Demétrio, onde, por aproximadamente 2 horas, ecoaram aclamações em honra à deusa. "Grande é a Diana dos Efésios!" gritava a multidão. "Grande é a Diana dos Efésios!" Esse episódio fez com que São Paulo saísse de Éfeso após ele ter vivido na cidade por um período de cerca de 3 anos. Do teatro, é possível avistar a rota pela qual São Paulo se dirigiu ao porto de Éfeso, rumo à Macedônia, que é a Grécia hoje em dia. Contudo, São Paulo nunca se esqueceu de Éfeso, tendo escrito tempos depois, quando estava preso em Roma, cartas aos habitantes daqui, as famosas Epístolas de São Paulo aos Efésios, contidas também na Bíblia. A Rua do Porto de Éfeso, também conhecida como Via Arcadiana, era uma das principais vias da antiga cidade e no final dela ficava o Mar Egeu, que antigamente era do lado da cidade, mas com o passar de milhares de anos, recuou, estando a cerca de 8 quilômetros agora. A rua é toda cercada de colunas, feita para impressionar os visitantes que entravam na cidade pelo porto. E foi por essa avenida que Cleópatra e Marco Antônio entraram na cidade por volta do ano 32 a.C., com toda a pompa para uma festejada visita, em meio a uma paixão que abalou todo o império. Eles vieram a Éfeso em busca de apoio político e militar, e usaram a cidade como um centro de operações militares, onde Marco Antônio mobilizou tropas e recursos para a iminente guerra contra Otaviano. E essa visita ficou tão marcante que é encenada até os dias de hoje pelas ruínas da cidade. E como a cidade de Éfeso era também palco de grandes disputas de gladiadores, principalmente no Grande Teatro, eles encenam aqui como eram essas disputas também. As escavações do sítio arqueológico revelaram surpresas interessantes, como casas bem preservadas da parte mais rica da cidade. Para protegê-las, um extenso telhado foi erguido sobre essas ruínas. Localizadas em uma encosta inclinada na rua Curetes, essas residências são chamadas de casas em terraço, devido à sua construção em diferentes níveis, seguindo o contorno natural da encosta. Eram moradias luxuosas, habitadas por pessoas de alta classe social, possivelmente a rica classe mercantil da cidade ou famílias dos governantes. A construção mais antiga data do século I a.C., enquanto a mais recente remonta ao século VII depois de Cristo, e revela um pouco como era a vida cotidiana da elite de Éfeso. As residências eram ricamente decoradas, com mosaicos no chão e afrescos nas paredes, e tinham banheiros privados. Os mosaicos representam desenhos que iam desde formas geométricas, passando por animais, como leões, e chegando em figuras mitológicas, como a Medusa, o deus Dionísio, entre outros. E quanto mais precioso
era o material usado na fabricação dos mosaicos mais nobre a família era. Comumente, eram utilizados pedra, vidro e cerâmica, mas as famílias extremamente ricas que desejavam mostrar status social optavam por importar materiais exóticos de regiões longínquas para conseguir mosaicos de cores vivas numa demonstração de riqueza. Um detalhe que achei dos mais interessantes é que as casas tinham um sistema de aquecimento no inverno, com tubos de argila embutidos no chão e nas paredes, sendo percorridos por água quente, aquecendo os ambientes. Além disso, existiam também jardins internos e as casas tinham uma estrutura de 2 andares. Era realmente uma vida luxuosa nessa parte da cidade. É tentador especular sobre as personalidades históricas que podem ter percorrido esses espaços, como Cleópatra, cujas visitas a Éfeso são da época das mais antigas dessas casas e são parte das muitas histórias que permeiam esse sítio arqueológico. E bem próximo da parte rica da cidade, podemos ver algumas curiosidades da vida cotidiana. Se a pessoa que morava em Éfeso não era tão rica a ponto de ter um banho privado em casa, ela tinha que usar os banhos públicos e as latrinas públicas também, como nesse banheiro coletivo encontrado nas escavações. Era masculino, ainda não foi encontrado nenhum feminino nas ruínas da cidade. Os vasos sanitários não tinham divisões, eram todos conectados e uma única calha subterrânea fazia o papel do esgoto. As latrinas eram espaços sociais onde pessoas de diferentes classes se reuniam, conversavam e até mesmo realizavam negócios, enquanto atendiam às necessidades naturais. Hoje, é lógico que o banheiro está fora de uso, mas mostra uma abordagem muito diferente da privacidade e do conforto pessoal dos tempos antigos em comparação com os padrões de hoje em dia. E, se por curiosidade você quisesse saber como era o papel higiênico, era uma esponja compartilhada amarrada em um cabo, chamada de tersorium. Cleópatra foi uma visitante ilustre na cidade, mas uma outra mulher, muito mais famosa que Cleópatra, passou por aqui e morou na cidade. Foi Maria, mãe de Jesus. Acredita-se que Maria passou os últimos anos de sua vida morando em Éfeso, na companhia do apóstolo João, hoje São João Evangelista. Jesus, antes de morrer, pediu a João para tomar conta de sua mãe. E Jerusalém, na época, era muito hostil aos primeiros cristãos, que estavam sendo dizimados. E para proteger Maria e espalhar o evangelho, João trouxe-a para cá, onde ambos viveram até os seus últimos dias. Éfeso era uma cidade perfeita para isso. Havia uma grande tolerância religiosa e, por ser uma cidade muito grande, perfeita para que as palavras de Jesus fossem espalhadas ao maior número de pessoas possível. Mas essa história não é uma história irrefutável. Existem outras versões dela também. Mas como estamos em Éfeso, vamos contar uma das versões mais tradicionais da história de Maria, onde ela morou por aqui. E foi em Éfeso, na Igreja de Maria, que ocorreu o Concílio de Éfeso, onde se reuniram os religiosos mais importantes da Igreja na época. Pelo dogma religioso, Jesus tem natureza humana e natureza divina, reunidas na mesma pessoa. E nesse concílio, queria-se definir se Maria, mãe de Jesus, deveria ser considerada apenas mãe do aspecto humano de Jesus, ou se também era reconhecida como mãe da divindade de Jesus. Ao término das discussões, os clérigos chegaram ao consenso de proclamar Maria como também mãe da divindade de Jesus, e a partir de então, sendo chamada
de Maria, Mãe de Deus. Termo em grego, Theotokos, que significa portadora de Deus. E a casa de Maria em Éfeso, por muitos anos foi um mistério. Ninguém sabia por onde ficava. Bem, era um mistério. Ela foi redescoberta. Mas esse vídeo já está longo demais. No próximo vídeo, vamos subir o Monte Rouxinol para conhecer a casa onde Maria morou em Éfeso e vamos conhecer também a história do fim da vida terrena de Maria. E antes de acabar esse vídeo, um pouco da comida daqui. E eu pedi um churrasco turco. Um churrasco turco misto. Daí vem vários tipos de carne. Vem carne de cordeiro, carne de frango, vem kafta. E eles servem com um pãozinho sírio e com uma esfirra aberta e batata frita. Tempero turco é muito bom. É tipo um tempero no ponto, assim, sabe? Com bastante especiaria e bem gostoso. Nossa, é um prato muito bom. Vale muito a pena. Uma ótima maneira para terminar o dia. Te vejo no próximo vídeo. Até em breve.